maravilhoso demais, Senhor. Tu és maravilhoso. E nós aplaudimos e adoramos o Teu nome. Engrandecemos o Teu nome. Reconhecemos Tua maravilha, Senhor. Reconhecemos que só Tu és o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos para a palavra. Deus quer falar conosco nesta noite. Que Ele encontre ouvidos atentos nesse lugar. Que Ele encontre corações receptivos nessa noite. O nosso Pai está conosco. E Ele veio conversar com seus filhos. Então ouça a voz do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Nós vamos ler o texto. Eu gostaria que houvesse diáconos na galeria, me ajudando a manter a ordem na galeria, por favor. Nenhum junior, nenhuma criança tem o direito de tirar a atenção das pessoas em torno. Fique à vontade para chamar a atenção em meu nome, por favor. Porque eu quero que todos que estão aqui tenham respeitado o seu direito de receber a palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale com todos nós. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Repetindo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Vamos orar? Nós vamos pedir a palavra de Deus. Você faz isso com toda a força quando você precisa das bênçãos dEle. A principal delas é esta, porque a palavra não vem sem a presença. Por isso, quando a gente pede uma coisa, a gente está pedindo o pacote inteiro. Porque quem dá a palavra é Ele mesmo. Quem prega para a igreja é Ele mesmo. Então, se você pedir a palavra, você está pedindo Ele, você está chamando Ele. Então, faça isso agora, peça para Ele: vem falar comigo, Senhor. Vem pregar para nós nessa noite. Vem com Tua presença, vem com Tua unção, vem com Tua sabedoria. Fala comigo, peça isso, fala comigo, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus desse povo, Senhor. Nós somos o Teu povo nessa terra. Nós clamamos pela palavra, Deus. A palavra que o Senhor mesmo tem tanto prazer em liberar, em entregar ao seu povo. Pois então, ó Deus, nós estamos em concordância contigo. Nós queremos a palavra, precisamos da palavra, desejamos a palavra. Trata conosco agora, por meio da Tua palavra e da Tua presença. Olha neste lugar e reconhece os que são Teus. Corações quebrantados, corações agradecidos, vidas, ó Deus, com propósito, de seriedade para contigo, de obediência para com o Senhor. Ó Deus, identifica nesse lugar aqueles que de fato Te reconhecem como seu Deus, seu Senhor, seu Salvador. Ó Deus, trabalha aqui agora conosco, expõe-nos as Tuas verdades e capacita-nos para recebê-las, para absorvê-las. Ó Deus, alimenta a nossa fé, falando ao nosso coração agora, e que tudo seja para a glória do Senhor, e somente do Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus. Por favor, se assente. Eu quero que você preste bastante atenção, por favor. Eu sei que a história do povo hebreu no Antigo Testamento é conhecida com muito detalhe por uma boa quantidade de cristãos e evangélicos, mas existem outras pessoas que, por conta de estarem chegando há pouco tempo ao meio evangélico, têm pouca informação a respeito disso. E é muito importante a gente conhecer. Por quê? Porque nós hoje somos a Israel de Deus. A igreja cristã, na atualidade, é a Israel de Deus na terra, ou seja, o povo de Deus na terra, o povo em quem Deus trabalha, o povo através de quem Deus trabalha. E quando a gente estuda como Deus trabalhou com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, a gente aprende muita coisa para nós mesmos que agora ocupamos essa posição.
Porque nas coisas principais, as revelações foram para eles e também são para nós. Nós vamos meditar um pouquinho nesse princípio de conversa que Deus está tendo com o povo hebreu, nesse texto do capítulo 20 de Êxodo. E o que está acontecendo aqui é um momento espetacular na vida daquele povo, porque eles acabavam de ter algumas demonstrações impressionantes do poder de Deus. Eles não sabiam que existia Deus, esse Deus. Eles sabiam assim, por tradição histórica, eles eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então as histórias eram passadas de pai para filho. Por conta disso, eles sabiam da experiência que séculos atrás seus ancestrais tinham tido com esse Deus, que quando queriam se referir a ele, diziam simplesmente assim: o Deus do nosso pai Abraão, o Deus do nosso pai Isaac, o Deus do nosso pai Jacó. Não podiam dizer o nosso Deus, porque de fato não conheciam ele, senão pelas informações que tinham, da maneira como Deus havia, no passado, trabalhado e lidado com os seus ancestrais, com os seus antepassados. Nesse intervalo da morte daqueles antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, José, esses que eram os descendentes dos patriarcas viveram uma situação bastante sofrida, porque eles estavam agora, ao invés de Canaã, eles estavam na terra do Egito e por ali ficaram alguns séculos padecendo, porque ali foram colocados na condição de escravos, e uma escravidão penosa, realmente pesada. Eles eram martirizados de muitas formas e o trabalho era mesmo muito pesado. E durante aquele tempo, foram o quê? Mais de 4 séculos aquela descendência de Abraão viveu ali. E tudo o que eles entendiam de práticas religiosas, de vida religiosa, de adoração, eles tinham aprendido com a cultura egípcia. Claro, eles moraram lá, eles nasceram lá. Eles eram descendentes de Abraão, mas eles não nasceram no seu próprio território nacional. Eles nasceram na casa dos outros, eles nasceram no Egito, nunca saíram de lá. Até esse momento da história que a gente está estudando hoje, eles nunca tinham saído do território egípcio. Lá eles conviveram, lá eles aprenderam a culinária egípcia, eles aprenderam o dialeto egípcio, eles aprenderam também a respeito da religião dos egípcios. E a religião dos egípcios, como as demais nações, era uma religião que aceitava o regime politeísta. Era uma religião, um sistema religioso que prestava culto e adoração e reconhecimento a várias divindades. Então isso para esse povo hebreu era uma coisa comum, eles nunca tinham visto outra coisa. Era a única coisa que eles conheciam no sistema religioso, o sistema politeísta. Então quando o Senhor Deus, no tempo que foi o tempo marcado por ele, envia Moisés para libertar aquele povo do Egito, porque haviam promessas aos patriarcas que agora chegaram o tempo de se cumprirem. Então o Senhor vai manifestar a sua realidade àquele povo. Eles não tinham experiência própria com Deus, tudo que eles sabiam de Deus era o que eles haviam ouvido contar. Agora eles começavam a ver algumas demonstrações da parte desse Deus, demonstrações de quão poderoso esse Deus é. O Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó, que agora passaria a ser o deles, porque agora que eles iriam conhecê-lo. Então, através das manifestações das 10 pragas no Egito, através de finalmente e surpreendentemente o faraó, o monarca egípcio, liberar para que toda a população de hebreus saísse do Egito livre, através do ato poderoso de Deus de abrir as águas do Mar Vermelho para que toda aquela imensa multidão atravessasse, eles tiveram essas revelações e manifestações de que de fato existe o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e que de fato ele tem muito poder. Eles viram Deus fazer coisas que, se juntasse todos os deuses do Egito, não teriam feito aquilo que Deus fez por eles. Então eles estavam obviamente admiradíssimos, porque diante deles estava a revelação de alguém muito superior a eles, inclusive a abater o faraó, que naquela oportunidade era nada mais, nada menos do que o mais importante líder na face da terra. E eles viram Deus superar
o faraó no seu poder e simplesmente fazer acontecer tudo que ele havia prometido àquele povo, através da liderança de Moisés. Acontece que, já tendo atravessado as águas do Mar Vermelho, eles começam agora numa jornada, porque era o tempo do cumprimento das promessas que Deus havia dado a Abraão para a sua descendência. Enfim, era o tempo dos descendentes de Abraão tomarem posse da terra prometida, de onde eles haviam saído séculos atrás, na vida ou através da vida de José e dos seus familiares. Pois muito bem. Quando eles chegam, 3 meses depois de atravessarem o Mar Vermelho, meus irmãos, você sabe que eles eram conduzidos nessa jornada pelo deserto, pela nuvem que Deus mandava e pela coluna de fogo. Era uma nuvem imensa que durante o dia se movia nos céus. Conforme essa nuvem se movia, eles também se moviam. Era essa a direção que Deus tinha dado para Moisés. Aqui vocês não têm nenhum instrumento para lhes orientar na jornada. Vocês saíram do Egito, tem que chegar a Canaã. Acontece que vocês não conhecem o caminho, vocês nunca estiveram em Canaã. Então confiem que eu vou levar vocês para lá. Eu vou colocar vocês lá dentro. Vocês não têm nenhum equipamento para direcionar vocês na caminhada. O deserto não tem sinalização, não tem nada, só tem areia. Então, vocês vão receber essa provisão. Durante o dia eu vou mandar a nuvem, vocês as enxergarão, obviamente. Ela terá o propósito de direcionar vocês e também de aplacar um pouco os raios solares sobre a cabecinha de vocês. E à noite, como seria difícil enxergar a nuvem ou discerni-la de outras nuvens, eu vou mandar uma coluna de fogo, que poderá ser vista, caso vocês tenham que viajar à noite, e se não tiverem, ela estará estática. Então, ela estando estática, significa que vocês também ficam parados, e se ela se mover, vocês andam na direção para a qual ela for. Da mesma forma, ela também vai prover algum calor para as madrugadas no deserto, para que vocês não morrem congelados no frio extraordinário do deserto. Pois muito bem, 3 meses depois de estarem viajando e sendo conduzidos dessa forma, a palavra de Deus nos diz que eles chegam numa região que era justamente a região onde estava o Monte Sinai. E o Senhor os faz acampar ao pé do Monte Sinai. Eles acampam ali, eram 2 milhões ou um pouco mais de pessoas, de hebreus. Eles acampam ali e Deus fala assim: sobe Moisés, sobe só Moisés, e os demais ficam acampados ao pé do monte. Você imagina quanto tempo Deus os deixou acampados ali? Quase 1 ano. Eles ficaram 11 meses e 6 dias acampados ao pé do Sinai. E o Senhor Deus tinha alguma coisa para falar e para mostrar para eles. Eles estavam assim, começando a ter experiências com Deus, com o verdadeiro Deus. E eles estavam maravilhados pelas manifestações do poder de Deus recentemente, produzindo aquele livramento espetacular para eles da escravidão do Egito. Agora, quando Deus os faz acampar ali ao pé do monte, talvez eles imaginassem: nossa, o que será o milagre agora? Qual será o sinal agora? Lá atrás ele abriu o mar. Será que ele vai pulverizar esse monte? Para a gente poder então ver o que tem do lado de lá e a nossa viagem, render? Eles talvez esperassem algum ato espetacular de Deus. Mas Deus não é um exibicionista. Ele tem o seu poder e ele dispõe o seu poder, mas jamais com a intenção de se exibir ou de produzir meramente empolgação, admiração ou entusiasmo. Ele sempre manifesta o seu poder com o propósito de se tornar conhecido. O grande interesse de Deus, quando de alguma maneira alcança a nossa vida, seja por meio de um livramento, de uma cura, de um milagre, de uma bênção, seja por meio de uma pregação, o grande interesse e principal interesse dele é se fazer conhecer através das suas manifestações. Depois disso vem as outras coisas, mas o principal sempre será isso. E nunca nós poderemos dizer: mas Deus, já estou andando e caminhando contigo há 20 anos, 30 anos, então agora o Senhor já pode passar para a próxima fase. Opera então as maravilhas para comigo, mas não mais para eu te conhecer, eu já te conheço. Vá se revelar então aos que estão lá no mundão e não fazem ideia de que tu existes. Não, eu ainda tenho muita coisa para conhecer a respeito dele. Você também ainda tem muito o que aprender a respeito dele. Por isso, no decorrer da nossa vida, nós vamos viver algumas coisinhas que vão requerer o agir espetacular do Senhor em nosso favor. Ou para nos dar livramento, ou para nos sustentar enquanto o livramento não vem. De qualquer forma,
nessas oportunidades, nós estaremos aprendendo um pouco mais a respeito do nosso Deus. E isso deverá ser a razão da nossa alegria e do nosso contentamento, porque conhecer a Ele supera qualquer coisa que Ele pudesse fazer por nós. Revelar-se a nós é, no final das contas, a maior demonstração de bondade da parte dEle para conosco. Porque ele diz uma vez assim para Abraão: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. E Deus não estava exagerando e nem esnobando. Deus estava falando simplesmente a verdade, porque Deus só fala a verdade. Então, como ele sabe quem ele é, ele vira para Abraão e fala: olha, eu vou te enriquecer muito, eu vou te abençoar muito, eu vou abençoar esplendidamente a sua descendência, mas guarda uma coisa no teu coração: nada do que eu te der supera eu mesmo. E eu me dou para você. Eu serei o teu Deus. Então não se encante, fique grato, me adore, me exalte, me agradeça por tudo que eu vou fazer por você. Mas nunca se deixe distrair pelos meus atos. Foque naquilo que eu sou. Eu sou o grande e poderoso Deus. Me enxergue, Abraão. Me enxergue, me encontre, me discirna, me perceba e se encante porque eu estou lá. Irmãos, é uma coisa maravilhosa quando Deus vem no nosso socorro. Você pensa assim: Ele me ouviu, Ele veio e Ele me atendeu. Então daí para frente já nem tem tanta importância o que foi que Ele fez. A gente fica extasiado de saber, Ele me conhece de fato. Ele veio aqui, Ele chegou na minha estrutura, na minha história, e Ele me tocou, e Ele me abençoou. Então, quando eles estão ali, ao pé do monte, há um propósito específico. O Senhor Deus precisava levá-los ao próximo nível do relacionamento deles com Deus. O Senhor Deus precisava revelar a eles uma outra coisa. Já havia revelado que tem poder. Deus já havia revelado para eles o seu poder. Agora Deus precisava revelar para eles que Deus também tem uma vontade. E o relacionamento dos hebreus com Deus dependia daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo conhecerem e se comprometerem com a vontade de Deus. Por isso o Senhor os faz ficar ali para entregar, através de Moisés, uma relação, uma descrição daquilo que era a sua vontade para aquele povo, que agora, da agora para frente, seria um povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles tinham que ouvir com muita atenção, porque eles poderiam dizer não para essa proposta, mas se dissessem sim, então eles se apropriariam do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas não ia funcionar se eles desejassem apenas o poder de Deus, dispensando a vontade dele. Isso não fazia parte da proposta, não era uma das possibilidades. Toda a oferta que estava sendo feita incluía que eles recebessem na sua vida o poder de Deus, que traria as provisões necessárias para eles e os direcionaria para vidas abençoadas, mas não somente isso. Eles teriam que ser receptivos à vontade de Deus para a vida deles. Então, o Senhor Deus começa a falar-lhes através de Moisés e inicia assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É assim que ele começa. Ele diz assim: antes vocês não me conheciam. Vocês falavam de mim assim: Ele é o Deus do Abraão, Ele é o Deus do nosso pai Isaque, Ele é o Deus do nosso pai Jacó, Ele é o Deus de José, Ele é o Deus deles, Ele fez na vida deles, eles conheciam esse Deus. Quando a gente falar do Deus deles, a gente vai falar assim: é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó, é o Deus de José. Por que a gente vai falar assim? Porque a gente não conhece Ele, mas eles conheciam Ele. Por isso nós não vamos falar dele, nós vamos dizer assim, para separar ele dos outros deuses, nós vamos dizer, é o do Abraão. Agora eu estou falando do Deus do Abraão. Eu não posso falar que é do meu, porque eu não conheço ele, mas Abraão conheceu ele. Então deixa eu te falar do Deus do Abraão.
Agora Deus está propondo para eles o seguinte: de agora em diante vocês poderão dizer o meu Deus. Antes não podiam só dizer que era o Deus de outra pessoa. Agora eles estavam tendo a oportunidade de conhecer de verdade o Deus Todo-Poderoso. E olha, eu vou te falar uma coisa, essa é uma verdade que ninguém deveria morrer antes de saber nessa terra. Simplesmente porque é a verdade mais importante que se pode descobrir. O que ele está contando para os hebreus agora. Ele está dizendo: eu sou o Deus de vocês. E mais, fui eu, o Deus de vocês, que tirei vocês da escravidão do Egito. Eu salvei vocês daquela vida cruel de escravidão, de humilhação, de privações. Eu acabei de salvar vocês. Vocês não me viram, porque os seus olhos não podem me contemplar do jeito que de fato eu sou. Por conta disso, eu coloquei diante de vocês um homem que vocês podiam ver e com ele falar. Ele é Moisés, mas não foi Moisés que libertou e salvou vocês do Egito. Ele foi um instrumento que eu usei, mas ele não teria poder para fazer o que a favor de vocês foi feito. Ele foi o veículo, a ferramenta, o instrumento, mas não foi ele que libertou vocês. Eu sou o Deus de vocês, e fui eu, sim, Senhor, que salvei vocês da escravidão do Egito. E agora eu preciso que vocês ouçam o que eu tenho para lhes dizer. Algumas coisas serão ditas, e vocês a todas prestarão a maior atenção, porque isso é, em última análise, um acordo que está sendo apresentado a vocês. Uma proposta que está sendo apresentada a vocês. E se ao final da exibição desse acordo, do final da exposição desses pontos, vocês estiverem preparados para se aliançar comigo, então nós fecharemos acordo. E de agora em diante, se concretizará o que eu digo. Eu serei o vosso Deus, mas vocês serão o meu povo. É um acordo de duas faces, de duas pontas. A minha responsabilidade será ser o Deus de vocês, manifestar para com vocês a minha responsabilidade de ser o Deus de vocês. Mas não imaginem que vocês entram nesse acordo apenas para desfrutar dos benefícios de ter ao seu dispor o verdadeiro Deus. Vocês entram nesta aliança com o compromisso de se sujeitar, se submeter, se comprometer com aquilo que é a minha vontade para a vida de vocês na face da terra. Se vocês ouvirem, entenderem e fecharem esse acordo comigo, vocês estarão abrindo mão de serem os donos e senhores e dirigentes da sua própria vida. Vocês entregarão isso nas minhas mãos e vocês honrarão a decisão que vocês vão tomar. Ainda que eu os escolhi, ainda que vocês são meus por escolha, vocês poderão não desejar esse acordo. Mas caso o desejem, eu vou cuidar para que vocês estejam muito clara e objetivamente esclarecidos e informados da parte que lhes caberá. E que vocês sabem que ao se corresponderem, terão que cumprir com aquilo que vocês assumirem. Então fala, Senhor, quais são esses pontos que o Senhor quer nos apresentar? Primeiro, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Aí alguém poderia dizer, ora, como assim? Eles estão com um coração tão crédulo, eles têm um coração tão religioso, eles aprenderam sobre tantas divindades, eles agora estão conhecendo Deus. Eles podem virar para ele e dizer assim, mas nós não temos problema com divindades, nós não temos problema de oferecer culto e adoração, nós somos dados a práticas religiosas, nós já fazemos isso diante dos deuses dos egípcios, aprendemos isso, lidamos com isso e convivemos com isso a nossa vida toda. A gente não estranha esse negócio de invocar e adorar e prestar culto a várias divindades. Então, se nós estamos te conhecendo agora, não é problema acrescentar mais um à nossa devoção. Nós já amamos tantos e reverenciamos tantos e cremos em tantos e cultuamos a tantos, nós podemos acrescentar o teu nome.
Se isso não for suficiente, nós podemos fazer mais. Nós podemos eleger o Senhor como principal dos deuses aos quais nós adoramos. Por que simplesmente eles poderiam dizer isso? Porque não existia na face da terra o modelo que Deus estava apresentando. Não existia até aquele momento na face da terra o modelo que Deus estava apresentando. E qual o modelo que Deus estava apresentando? Da fé, do culto, da adoração monoteísta. Isso não existia na face da terra. Haviam várias nações organizadas, mas todas elas eram politeístas. Ou seja, reconheciam a existência de múltiplas divindades. Construíam templos e altares e ofereciam cultos e adoração a múltiplas divindades. Isso era comum. O que Deus estava falando aqui no versículo 3 era assim, uma coisa impensável até aquele momento. Para qualquer cultura que estivesse funcionando na face da terra, para qualquer cultura, não se podia imaginar um modelo religioso desse. Era um conceito geral, que era necessária aquela multiplicidade de deuses, cada um para cuidar de uma área, cada um para garantir uma coisa, uma necessidade humana. Um Deus para garantir a fertilidade do solo, um Deus para garantir a cura quando a doença chegasse, outro Deus para garantir que houvessem momentos de paz em havendo guerras, enfim. Eles não poderiam conceber a ideia de que existisse uma única divindade, especialista e especializada e preparada para dar conta de todas as áreas da vida de um ser humano, de uma família ou de uma nação. Um Deus só. Isso não passava na cabeça de ninguém na face da terra naquele tempo. Nem cogitariam isso. Simplesmente parecia absurdo, porque muitas vezes, tendo tantos deuses, não chegavam às soluções desejadas. Invocando tantas divindades para uma mesma causa, muitas vezes eles não viam o resultado que eles desejavam. Parecia que a soma dos poderes das divindades por eles invocadas não era suficiente para as demandas que ora apareciam. Então, obviamente, se eles buscassem uma solução para isso, não seria a fé monoteísta. Certamente seria um aumento, uma multiplicação das divindades já existentes. Vamos descobrir outras, vamos adotar outras. O Egito tem quantas? 400. Vamos importar divindades. Vamos ver lá do povo cananeu, traz lá os sacerdotes de 2, 3 deuses, que venham trazer aqui as instruções sobre o culto e adoração para esses deuses cananeus, e vamos acrescentar ao nosso panteão de deuses, porque nós estamos precisando de mais divindades para nos proteger. Essa seria a lógica da cultura que vigorava na face da terra naquele tempo. Para nós hoje soa tão simples e claro e bastante aceitável o que ele está falando. Mas eu preciso que você entenda em que contexto Jesus disse isso. Deus disse isso para o povo hebreu. Foi num tempo em que não se podia sonhar com um modelo desses. Ele não estava falando para uma pessoa, para um hebreu, para uma família de hebreus. Ele estava falando para um grupo de pessoas que contava naquele momento mais de 2 milhões de pessoas. E que daí a pouco chegariam a ter o seu território próprio e então se proliferariam e se tornariam uma imensa nação, de um número muito maior de pessoas. E ele estava dizendo, pois pode aumentar, podem gerar filhos, podem se multiplicar, eu darei conta de todos vocês. Eu dou conta de um hebreu, eu dou conta de uma família de hebreus, eu dou conta de uma nação de hebreus, eu sou o seu Deus. Ele estava jogando por terra uma cultura normal, comum, e para os seus contemporâneos, aparentemente inofensiva, mas Deus está dizendo, nós vamos acabar com isso na vida de vocês, aqui e agora. Eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu mesmo que acabei de salvar vocês da escravidão do Egito. Vocês sabem. Agora eu tenho algumas coisas para lhes falar. Primeira delas,
não terás outros deuses além de mim. Simples, Senhor, isso não é difícil. Para nós aqui não é difícil escutar isso. Mas ele falou num tempo em que esse modelo não existia. Ele está dizendo, encerra-se agora na vida de vocês. Se de agora em diante vocês serão meu povo, encerra-se aqui agora a fase da adoração politeísta. Você nunca mais vai se prostrar diante de outros deuses. Vai reconhecer, vai invocar, vai cultuar, vai servir. Você vai, nesse acordo que nós vamos fechar, Israel, vocês vão assumir o compromisso da fé monoteísta. Um único Deus. Para cuidar de todos vocês. Para cuidar de todos vocês em todas as áreas da vida e da necessidade de vocês. Um só para tomar conta de todos em todas as situações. Então, a gente fica observando a maneira como Deus está lidando com esse assunto. Primeira coisa, nós sabemos que o Senhor Deus está ensinando o seu povo a ser o seu povo. Ele é o mestre, ele é o professor, ele é o pai, ele é o Senhor. Ele estava alcançando aquele povo e iniciando uma caminhada junto com eles. Era preciso ensinar a eles. Ensinar o quê? Ensinar coisas a respeito das quais Deus já tinha ciência desde sempre, mas eles não sabiam. E o relacionamento deles com Deus precisava se conduzir pelas verdades, não deles, mas as verdades de Deus. As verdades deles, elas podiam ser derrubadas, princípios, conceitos, preferências, conclusões que se tem com certeza absoluta hoje, amanhã já se começa a questionar, a duvidar e caem por terra e são substituídas. Eles precisavam agora confiar plenamente nas verdades de Deus, a respeito de si próprio, a respeito deles mesmos. E esse relacionamento precisava dessa confiança plena e absoluta. Eles não ouviriam outros deuses, porque outras formas de culto e de adoração poderiam confrontar as coisas que de Deus eles estavam ouvindo. E de Deus eles estavam aprendendo. E Deus não estava ali diante deles dizendo, eu não vou me sentir estressado, irritado, chateado, desanimado, de ficar o tempo todo tendo que explicar para vocês. Não, não, não. O que o Deus tal falou é mentira. Não, aquilo é engano, está errado. Deixa eu te explicar, eu já te falei isso. Você tinha convicção, eu te expliquei esse ponto, eu te esclareci esse assunto. Parecia que você estava bem informado, mas bastou você ir lá e você receber instruções que vêm e são provenientes da mentalidade do culto e da filosofia de outros deuses. Está você aí todo confuso? Vem cá, eu te convenço outra vez, eu te explico outra vez. Não, ele não ia ficar atrás do povo, adulando eles o tempo todo e dizendo, eu vou te falar uma coisa, você me escute, e você depois vai lá escutar os outros deuses, depois você vem cá que eu tento vencer os outros deuses, eu vou disputar você com os outros deuses. Não é isso que Deus estava se propondo. Ele estava dizendo, se eu vou ser o seu único Deus, se de fato vocês vão confiar a vida de vocês a mim, vocês vão ter que entender uma coisa. Eu não apenas entro na vida de vocês para manifestar meus atos poderosos, livrando vocês de coisas que vocês não conseguem se livrar sozinhos. Eu entro na vida de vocês com a minha verdade. A minha verdade tem que ter espaço na vida de vocês. E a minha verdade é imutável. E eu não vou ficar te bajulando para você preferir acreditar na minha verdade. Você vai ter que ser receptivo à minha verdade. E se entregar de todo o teu coração a mim. Confiar e acreditar no que eu te falar. O que disserem aos teus ouvidos, contrário ao que eu te falar, desconsidere. Por quê? Porque você me conhece. Porque eu estou me fazendo conhecer a você. Porque você sabe a meu respeito que eu sou todo poderoso. Mas você não sabe só isso. Você também sabe ao meu respeito que eu sou Deus da verdade. O que eu te falar não é nada menos do que a absoluta e plena verdade. Se te disserem coisas contrárias ao que eu te falar, o que é que você vai fazer? Desconsiderar. Por quê?
Porque você já tem a verdade. Você não está em busca da verdade. Você já possui a verdade. Você já conhece a verdade. Por isso você não terá outros deuses diante de si. Ah, mas é inofensivo, isso aqui não anda, não fala, não importa. Você não demonstrará respeito e reverência àquilo que é a absoluta expressão da falsidade, do engano e da mentira. Eu sou o teu Deus, não terás outros deuses. Ele inicia o seu tratado, a sua aliança, o seu acordo com o seu povo. Nesse que é o ponto mais importante e que vai dar sustentação para as demais revelações que ele vai trazer. Ele diz, eu não dividirei com outros deuses, ainda que falsos sejam, a sua devoção, a sua dedicação, a sua adoração. Porque você podia fazer isso antes. Eu suportei que você fizesse isso antes, porque antes você não sabia a verdade, você não me conhecia. Mas agora você está começando a me conhecer. E você não pode esperar me conhecer totalmente, para então se comprometer nesta lealdade. Agora, se você deseja continuar me conhecendo, a coisa parte disso aqui. De você ter coragem de dizer, eu estou pronto para largar e abandonar tudo em que eu acreditei, em termos de divindade, de adoração, tudo diante de que eu me prostrei, todo nome que eu invoquei, todo nome que eu adorei, todo nome em que eu acreditei, todo nome que eu supliquei na hora dos meus flagelos, eu renuncio a todos esses nomes, porque doravante o único nome estará na minha boca, o santo nome de Deus, que agora é o meu Deus. Aleluia! O monoteísmo não é uma invenção da igreja cristã evangélica. O monoteísmo, a fidelidade ao único e verdadeiro Deus, é uma determinação do próprio Deus para a forma correta de viver com Ele na face da terra. O que não implica em que nós desprezemos quem quer que seja, que reconheça e se prostre, adore e invoque quantas divindades deseje fazê-lo. Porque Deus também não despreza, desconsidera. Fosse assim, nós mesmos não estaríamos aqui hoje. Porque já estivemos nessa condição de absoluta ignorância a respeito da verdade de Deus. E por conta disso assimilávamos isso, o politeísmo, e invocávamos tantos nomes. Embora sempre dizíamos o principal é Deus, o mais importante é Deus. Mas além do dele a gente tinha outros nomes. Mas ele diz, de agora em diante não. Antes você não me conhecia, por isso a sua fé absorvia esse tipo de comportamento. Mas se você de agora em diante quer ter um relacionamento comigo, e você sabe que pode ter, porque você já tem tido experiências comigo, eu já tenho sido seu Deus. Antes mesmo que você assumisse e decidisse se unir à minha igreja, eu já estava cuidando de você. E você pode observar, e você pode lembrar, que Deus de fato já estava agindo poderosamente nas nossas vidas, antes mesmo de nós nos convertermos. Exatamente como Ele fez com Israel. Por isso ele diz, eu já sou o teu Deus. Eu já fiz, eu já manifestei meu poder na tua vida, Israel. Eu já tirei vocês da escravidão do Egito. Por isso eu posso lhes revelar e lhes apresentar a minha vontade. Porque eu já lhes revelei e lhes mostrei quem eu sou. Que de fato eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você abra comigo um texto em Deuteronômio, capítulo de número 4. Versículo 32 até o 35. Deuteronômio 4, 32 ao 35. Por quê? Pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo,
com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Moisés está pela unção e direção do Espírito Santo, conversando com aquele povo. Muito tempo depois desse momento aqui ao pé do Sinai. E ele está conversando com eles e dizendo, para e lembra. Lembra o que foi a sua vida antes de você conhecer o verdadeiro Deus. Olhe para mim, por favor. Moisés está dizendo, faça uma comparação. O que era você antes? Faça uma comparação, é o que Moisés está dizendo. O que era você antes de ele se revelar para você? Em que você cria? O que você fazia? Como você agia? Você estava, na verdade, na vida desorientado. Ainda que estivesse orientado pelo mundanismo, por Satanás, pelas suas próprias concepções. Mas cada hora essas coisas te levavam para um beco sem saída. Cada hora essas coisas te levavam para, no final das contas, não encontrar era nada. Você vivia e às vezes se sentia tão seguro em coisas que não tinham estrutura para realmente dar segurança. Para e lembra. Lembra de como ele te encontrou. Lembra de que estratégias ele usou para atrair sua atenção. Irmãos, eu fico aqui imaginando quantas histórias diferentes poderiam ser contadas aqui. Porque ele é tão criativo. Ele foi atrás de cada um de nós de maneiras especiais, não foi? Cada um de nós poderia pegar esse microfone agora e contar muito rapidamente como é que foi que aconteceu o dia que a sua vida se abriu para a glória de Deus inundar a sua alma. E você poderia talvez dizer e ficar emocionado e nos contar. Foi maravilhoso demais. Daquele dia em diante, realmente, a minha vida mudou. Daquele dia em diante, eu fiquei liberto. Eu fiquei liberto de tantas coisas. Eu fiquei liberto da ignorância a respeito das coisas de Deus. Eu fiquei liberto de opressões malignas que me perturbavam. Eu fiquei liberto de maldições que não me deixavam sair do lugar. Por mais que eu remasse, eu não saía do lugar. Eu fiquei liberto de tantas coisas. A minha vida era uma coisa estranha. Eu não percebia quão estranha ela era. Mas eu era uma pessoa que era levada para lá e para cá. Eu era arrastada para lá e para cá, até o dia em que eu conheci o verdadeiro Deus. É isso que Moisés está dizendo. Reflete, compara o que era antes e o que és agora. Talvez você diga assim, não, mas eu continuo pobre. Mas não é isso que importa. Talvez diga, não, mas eu continuo divorciado. Mas não é isso determinante. Talvez você diga, mas eu continuo doente. Mas não é isso que importa. Moisés está dizendo, eu quero que vocês lembrem de que ele não fez tudo, mas ele tem feito grandes coisas na vida de vocês. E quando ele fez e manifestou essas grandes coisas na vida de vocês, quantos testemunhos vocês teriam para contar? De coisas que são e não poderiam ser descritas de outra forma. São sinais e maravilhas de Deus na vida do seu povo na terra. Não foram produzidas por um pregador, por um pastor, por uma autoridade religiosa. Não foram produzidas por uma denominação, por uma religião, pelo que quer que seja. Foram geradas e produzidas e liberadas pelo poder do verdadeiro Deus. O Deus a quem nós antes não conhecíamos, senão de ouvir falar. Ou talvez supunhamos que conhecíamos, mas estávamos absolutamente ignorantes a respeito da realidade dele. Mas um dia ele se revelou a nós. E aí Moisés diz assim, sabe por que ele fez tudo o que fez? Sabe por que ele está fazendo tudo o que está fazendo? Para que você saiba quem ele é. Porque a primeira preocupação de Deus é que você saiba quem ele é. Porque quando você souber quem ele é, nada te afastará do amor de Deus. Quando você de fato souber quem ele é, você nunca entrará por essas portas sem o verdadeiro espírito e postura de temor, reverência e adoração. Porque quando nós soubermos quem ele é,
Nós poderemos nos aborrecer, nos entristecer e até sofrer por causa de decepções vividas no meio do povo de Deus. Mas nada disso nos afastará da presença do poderoso Deus. Conhecer a Ele, saber a verdade a respeito dEle, é a primeira providência que Ele quer tomar para conosco. Porque nós precisamos ser por Ele conquistados. Porque a primeira cláusula nesse contrato, nessa aliança, nesse acordo é essa: você não terá outro, só eu serei o seu Deus. Quando a aflição for na questão da saúde, você não procurará outro. Eu sou o teu Jeová Rafá. É a mim que você vai clamar, é de mim que você vai esperar. Ainda que você imaginasse que seria pronto e a hora, mas talvez eu lhe faça esperar um pouco. E você esperará. Quando eu te disser ainda não, você não recorrerá a outro. Você esperará no teu Deus. Por uma única razão: você está firmando uma aliança comigo. E nesta aliança você se compromete a ser leal a mim, jamais infiel. Você não recorrerá a outro. E por que não? Porque os outros são mentira. Porque não há outros. Você não recorrerá a outro por uma única realidade: não há outros. A verdade nua e crua: não há outros. Era tudo conversa, era tudo engano, era tudo ilusão, era tudo invenção da imaginário humano. Não há outros, de verdade, não há. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ah, mas eu sou assim, eu acho que eu posso ir por outro caminho. Então vá, porque Ele não nos acorrentará na casa dEle. Mas vá sabendo de uma coisa: não há outro. Não há outro, só existe um. Só Deus é Deus. Só o Pai de Jesus Cristo, o nosso Salvador, é Deus. O ser humano tem facilidade de crer. O problema é discernir em que crer. E parece que só o fato de ser pronto a crer já é suficiente para o seu bem-estar psíquico e emocional e mesmo biológico. Mas não é verdade. Porque uma fé que não nos leva para um Deus de verdade, ela não presta para nada. Ela está nos ludibriando. Ela está nos enganando, ela está nos fazendo perder tempo, ela está nos afastando, nos distanciando do verdadeiro Deus. Então a fé que vale a pena é a fé que nos conecta com o verdadeiro Deus. E verdadeiro só tem um: o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio ainda, capítulo 6. Versículo 4 e versículo 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas tuas forças ou todo o teu poder. A ordem é essa. Por que a ordem é essa? Porque isso é o que se espera de uma alma que agora compreende quem é Deus. Não se pode reagir de outra forma. Como que nós reagiríamos de outra forma? Diante da revelação magnífica da pessoa única, exclusiva e poderosa do verdadeiro Deus. Que resposta a nossa alma daria para isso? Qual seria a reação mais óbvia, mais lógica, mais coerente? Veneração, amor, apego, adoração. Porque Ele não apenas é o único, verdadeiramente Deus, Ele também é um Deus maravilhoso demais. O profeta diz que Ele nos atrai assim com cordas de amor. Ele não é um Deus ditador e cruel, que nos oprima, que nos deixe coagidos. Ele lida conosco na misericórdia e no amor. Ele é um Deus pleno e perfeito em todas as suas qualidades, em todos os seus atributos. E Ele é o responsável pelo quanto nós amamos a Ele.
simplesmente por contemplação. A gente começa a refletir sobre Deus, a gente começa a conhecer a Ele, a gente se apega. Amém, meus irmãos? A nossa alma se apega, a nossa alma se rende. A resposta natural, por quê? Porque como filho que se apega à mãe, é como filho que se apega ao pai. É Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós, é Ele que está conosco todo o tempo. É dele que nós precisamos, é nele que a nossa mente descansa. Ele não exige, isso deveria ser natural em nós. Moisés fala com os hebreus e diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Agora imagine, Israel, o seu privilégio de conhecer o verdadeiro Deus. Imagine o seu privilégio, imagine a quantidade, os milhões ou bilhões de pessoas na face dessa terra, que por ela já passaram ou nela estão, e chegam ao último dia da sua vida sem conhecerem o verdadeiro Deus. Vivem sem luz no mundo de trevas. Vivem sem iluminação espiritual. Não discernem em que estão tropeçando. Não discernem as algemas que os prendem. Pelo contrário, eles vão buscar mais correntes, mais algemas. Por quê? Porque não veem a verdade. Porque não conhecem a verdade. Entenda, Israel, o que significa na tua vida na terra hoje ter essa informação. Você sabe o que muita gente na terra não sabe. Você sabe que há um só Deus. E você não apenas sabe disso teoricamente, você conhece o único Deus. E você sabe que Ele conhece você. E você olha a história da sua vida, do dia que você nasceu até hoje, e você consegue identificar. Nesse ponto, Ele estava lá. Hoje eu discerno isso. Quando aconteceu, eu não entendi muito bem. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu posso ver, Ele estava lá, foi Ele. Foi Ele. Aquele dia eu não morri por causa dEle. Quantos de nós conseguimos lembrar de fatos assim na nossa vida? A gente volta lá atrás da nossa biografia. E hoje que temos conhecimento de Deus, a gente muda o discurso. Naqueles dias a gente dizia: nossa, que sorte, escapei por um triz. Hoje a gente diz: não foi sorte, foi Ele. Ele me protegendo ali, Ele me cuidando ali. Eu não enxerguei Ele. Eu estava naquele momento tão carente do socorro, e Ele veio. Por quê? Porque no aperto, mesmo que politeístas fôssemos ou ateus fôssemos, mas na hora do aperto, o que a gente fala? Ai, meu Deus, me ajuda. Não é? E às vezes a gente pensa, é claro que Ele não vai ajudar, é só na hora do aperto que lembra dele. Mas Ele lembrou de mim em muitas horas de aperto. Ele lembrou de você, Ele nos socorreu. Ele agiu na nossa vida. Ele demonstrou em que bases Ele queria se relacionar conosco. Não era na base da nossa perfeição, porque nós não tínhamos para oferecer. Não era na base de uma vida biblicamente organizada, porque nós não tínhamos para oferecer. Quando Ele veio ao nosso encontro, nós estávamos absolutamente desarticulados, inapropriados para o relacionamento com Deus perfeito. E ainda o somos. Mesmo que já convertidos, mesmo que já confessando Jesus, mesmo que servindo a Deus na igreja regularmente, nós ainda somos. Nós não temos perfeição para oferecer a Ele. Mas não é com base nas nossas perfeições que Ele vem. É com base nas perfeições dEle mesmo. E Ele se revela e se manifesta. E Ele é absolutamente encantador. Não pode, a minha alma não pode corresponder a Ele de outra forma que não seja amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Cada dia o que aumenta dentro de nós? Cada dia eu conheço Ele mais. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu amo Ele. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu amo meu Deus. E as pessoas querem questionar, e as pessoas querem desafiar e dizer: te tornaste um fanático, estás debaixo de dominação de lideranças humanas. E você só pode dizer algo que eles não podem entender. Você pode dizer: olha, eu não posso te explicar, mas deixa eu te dizer o que acontece aqui dentro de mim. Meu coração, sabe o que eu posso comparar? Meu coração e minha alma parecem o útero de uma mulher.
Sabe, ele se dilata, ele se expande, para que uma vida cresça dentro dele. A minha alma se abre, e Deus vai crescendo dentro de mim. Ele vai tomando conta de todo o meu ser, a vida dele na minha vida. Isso é comunhão, isso é andar junto. Eu estou aprendendo a ouvir ele, eu ouço. Eu discerno, eu não preciso me preocupar se um quer me puxar para essa teologia e outro quer me puxar para outra teologia. Eu não queimo fosfato imaginando, mas quem será que está certo? Mas será possível que eu estou... Não, a presença dele acalma minha alma. E eu sei que ele é meu e eu sou dele. Eu sei que ele está me conduzindo no caminho certo. Calem-se todos que quiserem me confundir, porque gastarão em vão a sua saliva. Ninguém me confunde. Ninguém confunde quem já conhece o verdadeiro Deus. Ninguém me engana mais, agora eu já sei a verdade. Ninguém pode te enganar mais, agora você já sabe a verdade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. E Ele é tão grandioso, tão glorioso, tão maravilhoso, que ter a oportunidade de 2, 3 vezes por semana, tirar 2, 3 horas do nosso tempo para venerá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo, para ouvir Ele falar conosco, reunidos com os nossos irmãos. Isso não é pesado, isso é um privilégio. Por isso, como o pastor disse há pouco, nós podemos, como salmista, dizer que alegria tem no meu coração quando chega a hora de eu ir para a casa do meu Deus. Quando anunciam o próximo louvor, eu não sei quem inventou essa música, eu não sei quem criou essa letra, mas eu a tomo emprestado agora e eu vou me declarar para o meu Deus, porque é isso que eu vim fazer. Eu vim venerar o meu Deus, adorar o meu Deus, declarar diante dele que eu amo com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu poder. Eu não amo Ele superficialmente. Eu não amo Ele de uma maneira rala. Eu amo Ele intensamente. Por quê? Porque é isso que é justo. É isso que é justo. Porque ninguém pode nos impressionar mais do que o próprio Deus, ao qual nós estamos conhecendo. Quando ele conversa com Israel através de Moisés, ele está dizendo: nós vamos caminhar junto, nós vamos andar junto, vocês vão receber grandes coisas, eu tenho muito para lhes dar, meus tesouros estão transbordando, mas não se engane, com nada do que eu fizer ou que eu lhes der, nada vai superar aquilo que de principal eu lhes dou a mim mesmo. Ele se deu a nós. Lá com o povo de Israel, Ele o faz através desses atos maravilhosos e das outras tantas coisas que Ele manifesta. A nós Ele se dá quando envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. E por meio do seu sacrifício, nos resgatar e nos justificar e limpar a nossa ficha nos tribunais celestiais. E mais, Ele entra na nossa vida, na pessoa do divino Espírito Santo. Então Ele é meu e eu sou dele. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero que, enquanto os irmãos da adoração sobem, eu quero que você olhe para mim. E eu vou te fazer 2 perguntas, mas eu não quero que você me responda. A respeito delas, você vai orar e conversar com Deus. Primeira coisa que eu te pergunto: hoje você já sabe a verdade? Que não existem outros deuses? Hoje você já conhece que há um só Deus? Você conhece o verdadeiro Deus? Você conhece o verdadeiro Deus? Ou você ainda está em dúvida? Ou você ainda está em cima do muro? Ou você ainda está pesquisando e você até gosta do ambiente, você até gosta de ler a Bíblia, mas você ainda está cheio de interrogações na sua cabeça? Você ainda está nesse ponto? Ou você já tem uma alma tão receptiva que você já não tem mais dúvida nenhuma? Não há quem consiga tirar a verdade agora da sua cabeça. Você agora compreendeu a verdade. Só Ele é Deus. E Ele é o seu único Deus.
Você já reconhece que só existe um Deus. Você reconhece que Ele existe de verdade. Ainda que a ciência não possa detectá-lo. Ainda que Ele não se deixe detectar assim. Mas você tem certeza? Você tem certeza? Quantos aqui têm plena convicção de que Ele é real e Ele é o seu Deus? Aleluia! Agora eu quero te fazer a segunda pergunta. Como é que você corresponde a Ele? O seu coração de fato está rendido a Ele? Ele é tudo que você tem? Ele é o seu tesouro? Ele é a razão da sua vida? Você vem na igreja buscar o quê? A face dEle. Você acorda de manhã e as suas primeiras orações buscam o quê? A presença dEle. Quando você canta um louvor, uma adoração, você deseja com isso o quê? Tocar o coração dEle. Pergunta essas coisas para você mesmo. Não tem uma religiosidade fria, vazia, porque Ele quer paixão. Ele quer ser adorado com paixão. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Amarás, 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 amarás o Senhor teu Deus. Não superficialmente, não ralamente, mas de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Não seja frio com Ele, não seja frio com Ele, seja intenso, porque é isso que a nossa resposta precisa apresentar diante da verdade que agora nós sabemos. Feche os seus olhos, enquanto os irmãos adoram, abre, dilata a sua alma. Você ama o seu Senhor, o seu Deus. Você ama mesmo, você ama. Você está na igreja, você está na presença, é por amor, é porque você ama, é porque sua alma se rende a Ele. Fala sobre isso com Ele. Declara seu amor, declara seu amor. Abre a sua boca, abre a sua boca, de coração para coração, da sua alma para o coração do Pai. Deixa claro quão grato você é, porque agora você sabe, porque agora você conhece, porque agora você entende que não há outro, não há outro. Aleluia! Soberano Deus, poderoso Deus, deixa a glória de Deus tomar você. Deixa a glória da presença de Deus inundar você. Deixa a alegria da salvação prevalecer na sua alma. Não seja frio com Ele, não seja distante com Ele, não seja frio, não seja frio. Ele está pedindo: ama de todo o coração, de todo o coração. Não seja crítico, não seja vazio, seja cheio de amor pelo teu Deus. Exalta o nome dEle, engrandece o nome dEle. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. O Senhor é tremendo, Deus. Não há Deus como Tu, não há Deus como Tu. Nós somos bem-aventurados, nós somos bem-aventurados, porque nós conhecemos agora a verdade, só Tu és Deus. Aleluia! Teu povo te exalta, teu povo te exalta, Pai, teu povo, Pai, o teu povo te exalta. Aleluia! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus. Aleluia! Eu sei que o Senhor é Deus. Agora eu sei que só o Senhor é Deus. Aleluia! Santo, santo, santo.
fiel, bondoso, misericordioso. Seja adorado, seja adorado. Tua igreja te adora, tua igreja te exalta, tua igreja engrandece o teu nome. Aleluia! Aleluia! Doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, inunda essa igreja, Senhor, inunda essa igreja, Senhor, inunda essa igreja, enche teu povo, Pai. Leva-nos, Espírito Santo, nas águas do Espírito, Senhor, a adoração sincera. Aleluia! Toca-nos, Senhor. Toda glória, toda glória, toda glória ao teu nome, Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Agradece a Ele, porque não há engano aí mais, porque nenhum outro Deus está aí dentro. Só há lugar para Ele na sua vida. Diga para Ele com todas as suas palavras que você puder encontrar. Diga quão grato você é por não estar cego como os outros ainda estão, por não estar surdo ao Evangelho como tantos outros ainda estão. Engrandece ao Senhor, porque você já sabe, você já recebeu, você já desfruta da verdade. Agradece a Ele, porque foi pela misericórdia, foi pela graça, foi pela bondade dEle, foi pelo amor dEle. O amor dEle conquista o nosso amor. Engrandece o nome dEle e diga para Ele a respeito da sua lealdade. Conversa com Ele a respeito do seu propósito, de não ter outro, de não buscar outro, de não se distanciar do seu Deus. Eu te peço, Espírito Santo, fortalece teu povo, Senhor, porque saber a teu respeito é fundamental, mas não é o que basta. É preciso sabendo nos comprometer, porque senão, Pai, nós praticamos o ateísmo cristão. Nós sabemos a verdade, mas vivemos como se não soubéssemos. Agora nós sabemos que Tu és Deus, que Tu és o nosso Deus. E mais, nós sabemos que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és puro, que Tu és perfeito. Nós sabemos, Senhor, que precisamos honrar Tua santidade, Tua pureza, Tua perfeição. Dá-nos força, Espírito Santo. Dá-nos força. Olha para nós aqui agora, Senhor. Tu tens visto pessoas aqui, meu Pai, que não estão mais acreditando que vão conseguir continuar nesse caminho de salvação, porque lidam com seus próprios limites, com as suas fraquezas, com as tentações desse mundo, e imaginam que não vão conseguir. É porque não estão cheios do Teu poder. Porque quando nós estivermos cheios do Teu poder, nós saberemos, o Senhor nos dará força. O Senhor nos dará força. Então é o que eu te peço aqui nessa noite. Enche os Teus filhos com poder sobrenatural, poder espiritual, Senhor, para resistir a nós mesmos, para manter a nossa fidelidade ao Senhor. Nós não queremos perder a mais importante oportunidade das nossas vidas, meu Pai. Mas nós pedimos socorro. Ajuda-nos. Ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos a prevalecer. Porque, meu Deus, para quem iríamos nós? Só Tu
tens a vida eterna para nos dar. Não nos deixe afastar de Ti, Senhor. Renova nossos corações nessa noite. Renova a alegria espiritual. Renova, Senhor, o ânimo. Renova a paz. Renova a Tua paz no coração da Tua serva, no coração do Teu servo. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Toca aqui. Toca agora, Senhor. E opera o renovo, eu te peço. O renovo das forças e do vigor para permanecer no caminho do Senhor. Tu estás conosco aqui. Somos Teu rebanho, Senhor. Marca-nos. Marca-nos. Como o fazendeiro faz com o gado. Marca-nos. Marca-nos. Nós somos Teus. Nós somos Teus. Nós pertencemos a Ti. Toma-nos, 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 Pai. Apropria-se. Apropria-se de nós. Espírito Santo, tem jovens aqui, tem moças e moços aqui que tem chamado na vida deles. Eles têm um propósito especial do Senhor na vida deles, mas eles ainda não enxergaram isso. Eu te peço aqui agora, apropria-se. Apropria-se desses Teus escolhidos. Tu és o Deus dessa família. Tu és o Deus desse casal. Tu és o Deus dessa igreja. Toma posse. Toma posse. Toma posse do que te pertence. Vem, Espírito de Deus. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Toca, toca, toca. Toca, Senhor. Com brasas vivas do altar. Incendeia a Tua igreja. Incendeia a Tua igreja. Fogo de Deus na nossa alma. Fogo de Deus ardendo na nossa alma, Senhor. Ah, Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso ajudador. Por favor, segura na mão de quem está à sua direita. Segura na mão de quem está à sua esquerda. Você vai rapidamente interceder por essa pessoa. Levanta a sua voz, por favor. Fale com Deus, abre a sua boca. Ore, 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 ore. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Aleluia. Aleluia! O Espírito de Deus, toca, Deus, restaura, Deus, restaura, Deus, renova a Tua igreja, reveste de poder, Senhor, sara Teu povo, Deus. Cura agora, Senhor. Eu te peço curas físicas. Toca, Jeová Rafa. Toca, Jeová Rafa. Cura, Senhor. Toca, Jeová Rafa. Cura a Tua igreja. Cura a Tua filha. Cura Teu filho. Cura, Senhor. Cura Teu povo, Deus. Visita com unção de cura nessa noite. Cura, Senhor, o corpo. Cura a alma, meu Pai. Cura o emocional. Mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Manda poder, Senhor! Manda poder, Senhor! Manda poder, Senhor! Levanta o que está
caído, Deus. Restaura o que está abatido, Pai. Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, Senhor Deus. Tu és tudo que nós queremos, Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós. Vem polir os dons nesta noite, vem polir os dons, vem renovar o ministério, Senhor. Renova o ministério, renova o ministério, potencializa o ministério, Deus. Aleluia, aleluia, maravilha, aleluia. Deus de mistério, Deus de mistério, Tu és tudo para nós, meu Pai. Toma esse povo, toma esse lugar. Aleluia, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus. Não há outro como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu, Jesus. Obrigado por Tua visitação, Senhor. Obrigado por Tua presença, Deus. Graças a Deus. Aplaude e adora ao Senhor. Aplaude e agradece ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia.